pregador nesta noite. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Boa noite, igreja. Oremos a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor. É a palavra, Pai, que nós podemos encontrar para poder expressar, Senhor, o nosso sentimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor há de fazer, Pai. Somos privilegiados por ter o Senhor como nosso Deus, o Senhor como nosso guia, o Senhor como nosso guarda, o Senhor como nosso esconderijo. Que privilégio, Senhor! Neste momento que estamos na Tua casa, Pai, temos cantado, temos ouvido os hinos, e agora nós vamos falar da Tua palavra, Pai. Não vamos explicar a Tua palavra, porque a Tua palavra não se explica. A Tua palavra, nós cremos nela, Senhor, mas queremos falar das boas coisas, das boas dádivas que o Senhor tem feito através da Tua palavra, para que possamos nos animar e animar a todos que estão aqui nesta noite, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê da Tua inspiração, Pai querido, que o Senhor nos dê da Tua sabedoria, Pai querido, o Senhor nos dê da Tua liberdade, Pai. Não só a mim, mas que o Senhor também possa, Senhor, pôr a igreja em total liberdade, que a igreja possa se sentir livre, Pai, como se estivesse numa grande festa, Pai, aonde será oferecido um grande banquete, todos terão direito sem nada pagar. Por isso todos estariam alegres nesta festa. E nessa festa que nós estamos vivendo, neste momento, é uma das maiores festas, Pai. Por isso nós pedimos, dá-nos a liberdade, para que possamos usufruir, Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui, obrigado pela oportunidade, obrigado por cada irmão que se faz presente, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Podeis assentar por um momento. Eu creio que todos aqui me conhecem, né? Todos me conhecem, eu sou o irmão. Na verdade, meu nome é Vicente Lopes da Silva Filho. E como meu pai é Vicente Lopes da Silva pai, e como nós nascemos num lar cristão, nascemos na igreja, então eu sou conhecido como Vicentim. Então toda a minha igreja me chama de Vicentim. Então pegou o Vicentim, né? Então eu sou o irmão Vicentim e meu pai é o Vicentão, né? Meu pai era forte, ele era gordo, sabe? Ele era baixo, mineiro, né? Então ele era baixo, gordo e tinha uma palavra firme, tocava violão, né? Ele tocava violão. Então meu pai era o Vicentão, né? E eu era o Vicentim, que eu sempre fui miudinho, né? E quando a gente é criança, né? A gente no meu tempo, né? A gente era o filhinho obediente, principalmente perto dos irmãos, né?
quando ia na casa dos irmãos. Agradeço ao pastor Davi por me convidar, por me dar a oportunidade. O irmão Ariel, né? Ariel. O irmão Ariel também, a gente agradece. Muito obrigado, pastor Davi. Eu e o pastor Davi somos amigos por muitos anos, né? Mas eu lembro que quando a gente saía com a mãe. Então, antes de nós sairmos, a mãe já dava as regras, né? Olha, nós vamos lá na casa do irmão Ariel. O irmão Ariel é que ajuda o pastor Davi, mas vocês mantêm a educação, seja bem quietinho, só come uma vez. A hora que a irmã lá, quando a gente chega lá, a irmã põe o almoço, daí ela sempre diz que é mais, diz que não, porque é falta de educação comer 2 vezes na casa da visita. Então a gente era muito educadinho. Então era o Vicentinho, a minha irmã era a Debinha, a minha irmã Eunice era a Nicinha, a minha irmã Marta era a Martinha. Então era tudo pequenininho. Mas hoje somos tudo grande, né? Diante de Deus, né? Graças a Deus, né? Então por isso que eu sou chamado como o irmão Vicentinho. E graças a Deus, né? A gente é pequeno num sentido. Eu lembro quando eu cheguei ali em Nova Erechim. Eu cheguei em Nova Erechim em 1999. 1999. O culto é pela internet, né? É? Então tá. Saber o que fala, né? Só se Deus dirigir mesmo, né? Mas eu cheguei em 1999. A nossa vida, irmão, nossa caminhada de fé, nossa caminhada de cristão, a gente passa por muitas situações. Hoje é um culto de sábado, posso conversar um pouco? A gente passa por muitas situações. E nós, como crente, nós não podemos sermos submissos a tudo, né? Aceitar tudo com gratidão, mas também nós não podemos ser aquelas pessoas que se irritam e se responde por qualquer coisa, né? E eu cheguei em Chapecó em 1995. 1995. Daí, quando eu cheguei ali, todo mundo já ficou sabendo que eu era crente, porque a igreja de Chapecó tinha uma caixa postal, que era a caixa postal 621. Caixa postal 621. E o meu chefe morava perto do meu sogro. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo dizia: você é da igreja do Febrônio. Você é da igreja do Febrônio? Os carteiros perguntavam, os funcionários perguntavam. Sim, tem a caixa postal 621. Aí tem o seu Sadi. Lembra que o Sadi morava bem do ladinho ali, né? Tem o seu Sadi. Sua igreja é grande aqui, eu sei aonde é. Então, face a tudo isso, né? Hoje o pastor Daniel estava batizando os menininhos ali e falando para os menininhos assim, para o Natan e para o Davi, né? Vocês prometem ser fiel a Deus? E daí eu sentado ali, eu pensei assim, é como se o Natan e o Davi, eles estão, a partir de agora, eles estão com a capa aqui dizendo: sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Amém. Sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Então, aqui em Erechim, todas as pessoas saberão que o Davi e o Natan é de Jesus. Amém. Porque ele se batizou e ele tomou esse nome Jesus sobre ele. Esse nome está sobre ele. Então, deixar este nome, abandonar um dia, pode até abandonar, ele pode até pegar esse nome Jesus, né, suponhamos, pegar esse nome Jesus, tirar daqui e tentar guardar em algum lugar. Mas todo mundo que vê vai dizer: aquele é de Jesus. Ele não está com a capa, mas ele leva o nome de Jesus sobre ele, porque ficou gravado, eu sou de Jesus. Ficou gravado, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E assim é como cada pessoa aí fora vê a nós.
Nós somos de Jesus. Aquele menino é de Jesus. Mesmo que você um dia pegue esse nome, tente guardar ou levar para algum lugar, para onde você vai levar esse nome? Aonde você vai guardar esse nome? Não tem como você guardar num outro lugar, a não ser na sua vida, no seu coração, na sua vida prática de todos os dias. Não é verdade? Então por isso não tem como nós negar este nome Jesus, porque é um nome que fica gravado nas nossas vidas. Então quando eu saio deste nome, eu me batizei, mas não era aquilo que eu pensava, e começo a andar por um outro caminho, aquele nome de Jesus ainda está ali comigo, está me acompanhando. Então de qualquer forma, para o mundo, para as pessoas, eu continuo sendo de Jesus. Por isso vale a pena ser fiel ao nome de Jesus. E quando eu cheguei ali no correio, então eu procurei ser muito mais cuidadoso devido ao grande número de pessoas, do que eu era antes. Antes eu era solteiro, né? Depois eu casei, a responsabilidade é diferente, as brincadeiras são diferentes, os papos são diferentes. E daí, quando eu fui transferido de Chapecó para uma cidade chamada Romelândia, daí eu era ali nos correios ali de Chapecó, eu era a única pessoa de cor que tinha ali, uma pessoa negra que tinha ali nos correios de Chapecó. Aí quando eu fui transferido para aquela cidade, aí uma funcionária que trabalhava disse: olha que ótimo, meu tio mora lá em Romelândia, e ele tem várias casas de aluguel lá em Romelândia, você pode alugar uma casa com ele, já encaminha tudo, vou te dar o telefone e você liga para ele. Aí ela me deu o telefone, daí eu peguei, liguei para ele, e ele disse: rapaz, realmente eu tenho aqui umas casas, mas é casa para preto, é lá no fim do mundo. Ah, tá, não, quanto a isso, então tá, é que a Nilva, era Nilva o nome dela, a Nilva me informou, mas muito obrigado, e desliguei o telefone e contei para ela. E fui morar em Romelândia. Meu Deus do céu, que vergonha para ele, né? Mas eu mantive a minha posição como crente. Mas tem que ser crente mesmo para engolir uma dessa, né? Mas por que falar contra também? Por que xingar? Eu sou preto, vê se me respeita. Depois eu fui morar lá. Depois nós evangelizamos a cidade. No final fiz amizade com ele. Quando eu vim em 99 morar em Nova Erechim, que eu fui transferido depois de Romelândia, 2 anos depois de Romelândia para Nova Erechim. Aí eu cheguei ali em Nova Erechim, e daí o meu gerente me ligou e disse para mim assim: vai lá em Nova Erechim, vê se você gosta da cidade, vê se você gosta da agência, que eu vou te transferir para Nova Erechim. Aí eu vim para Nova Erechim. Aí quando eu cheguei em Nova Erechim, eu fui lá na agência dos Correios e me apresentei. Aí o cara me olhou assim e falou: o problema aqui é o seguinte, aqui todo mundo é italiano. Ninguém gosta de preto aqui, eles nem falam muito a linguagem de preto. Eu falei: não, quanto isso tudo bem, desde 81 eu lido com o povo, eu sei. Hoje, se vocês chegarem lá em Nova Erechim... Daí eu cheguei numa mecânica para entregar um objeto lá, uma carta. E daí um senhor, quando eu cheguei, eu disse bom dia e entrei. Aí um senhor lá, um senhor alemão, ele me empurrou aqui e falou: sai daqui. Isso foi em 99. E aí o filho dele: pai, que é isso, pai? É o rapaz do correio. E depois aquele alemão foi um dos meus melhores amigos ali de Nova Erechim. Então o que eu quero falar, o que eu queremos dizer sobre pequenininho, mas quem engrandece é através do nosso testemunho. Amém? Através do nosso porte para com Deus. Eu sempre digo para as pessoas, eu digo para os meus filhos, comento com a minha esposa, e eu creio que nós já criamos esse hábito de você chegar no mercado, quando você
Logo que você é atendido, muito obrigado. Uma informação, muito obrigado. E assim por diante, porque todas essas coisas vai acompanhando você como servo de Deus na sua caminhada. Então as pessoas, você chega num lugar, você vai trabalhar num lugar, as pessoas podem te dar aquela encarada, porque você é crente, porque você serve a Deus, então as pessoas podem te encarar assim negativamente. Mas você mantém a sua posição, porque você é cidadão do reino de Deus. Nós somos maiores do que tudo. Nós somos maiores do que os nossos problemas, nossas dificuldades. Não, eu sinceramente, eu sempre penso comigo, não há tal racismo, não há tal preconceito, não há tal isso, não há tal. Vamos lutar contra o preconceito, vamos lutar contra o racismo, vamos lutar contra... Não, posicione-se você como um verdadeiro cristão e você vai ver o que Deus vai fazer da sua vida. É Deus que nos levanta, irmãos. É Deus que nos coloca na melhor posição da nossa cidade, né? E esse Deus é tão maravilhoso, que Ele tem nos colocado num ponto auge da nossa vida, na nossa caminhada. Não somos ricos, não temos dinheiro, não temos o melhor carro, não temos a melhor casa na cidade, mas nós temos o brilho da luz, do sinal das luzes vermelhas de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Isso que é maravilhoso, né? Eu lembro que uma das últimas vezes que eu conversei com o irmão Beto sobre a igreja aqui, né? Ele disse: meu Deus, que igreja fervorosa, que jovens que tocam e cantam. Cadê o líder de cântica ali, né? Meu, ali é demais da conta. E a gente está sentindo ali no escritório. Então é bom estar num lugar assim, né? Por isso foi que os discípulos, né? Creio que foi Pedro que tomou a palavra. Bom é estar neste lugar. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, veja só, a casa de Deus é o melhor lugar para nós, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em qualquer problema, em qualquer coisa que venha procurar nos impedir. A casa de Deus, nós nunca devamos deixar de ir à casa de Deus, porque Deus sempre tem um recadinho só para dar para você, e é o suficiente, um recadinho de Deus. Aleluia. Já pensou você sair daqui nesta noite e a recadinho de Deus for assim para você? Que é isso? Você é um eleito. Oh, que coisa maravilhosa. Você já se alegra, você fica feliz. Esses dias eu tive um sonho, irmãos, muito maravilhoso, mas muito maravilhoso mesmo. Eu sonhei que eu estava ali na igreja do pastor Afonso, ali em Santa Maria. Veja só que interessante, que eu estava ali na igreja do pastor Afonso em Santa Maria, e estava um culto muito fervoroso, e o pastor Afonso pregando com fervor, e naquele fervor que o pastor Afonso estava pregando, aí tem um irmão lá que chama Marcos Garra, e ele ajuda até o pastor Afonso no ministério da palavra. Foi domingo agora, acho que foi domingo passado, madrugada do domingo passado. Aí ele levantou de sábado, esse irmão Marcos Garra no sonho. Esse irmão Marcos Garra levantou no sonho e deu um grito: isto é o verdadeiro fundamento, o irmão Garra. E quando ele falou isso, a igreja de Santa Maria entrou num poder sobrenatural. E eu também entrei no poder, mesmo em sonho, né? Aleluia. Até em sonho Deus toma a gente, né, irmão? E eu entrei naquele poder. Daí de manhã cedinho eu escrevi a mensagem para ele: irmão Marcos, assim, contei tudo detalhado para ele. Aí ele mandou para mim, ele falou: irmão, eu a semana inteira eu fiquei com esse assunto do fundamento. E ontem eu preguei sobre fundamento, e mandou o videozinho para mim, o culto, o programa de rádio. Então veja só, ele ficou tão feliz, e eu mais feliz ainda, e a minha esposa mais feliz, porque eu contei o sonho para ela. Aí no sábado agora eu estava ali no retiro, e quando eu vinha voltando com o pastor Daniel, nós comentando sobre um assunto que eu tinha falado na sexta-feira. Eu quero dizer, eu estou falando essas coisas para você mostrar como que Deus é maravilhoso, como que Deus nos acompanha. Eu disse assim: pastor Daniel, eu tive um sentimento tão grande de falar sobre sentimento. Eu queria falar sobre sentimento para os jovens,
Só que eu achei que não era o momento propício, mas daí eu e ele começamos, fui até na casa dele, fomos falando esse assunto sobre sentimento. Quando chegou no domingo, o irmão Miqueias falou sobre o sentimento, né? Você quer assistir o culto do irmão Miqueias? Alguém assistiu o culto de jovem de Chapecó? Lembra que o Miqueias falou sobre o sentimento? Então, irmãos, é a maneira que Deus vai mostrando pequenas coisinhas para nós, pequenas coisinhas para mostrar o quanto Ele está nos acompanhando, o quanto Ele está nos selando, o quanto Ele está autenticando nós, o quanto Ele está caminhando conosco. Eu disse para vocês que estar na casa de Deus é o melhor lugar, é o melhor momento, e eu já comentei aqui com vocês numa oportunidade. Eu lembro que nós estávamos num culto de vigília, e eu estava muito atribulado, muito preocupado com uma certa situação financeira que eu estava passando em casa, e meu filho na faculdade, ia começar naquele fevereiro, o culto era vigília, 31 de dezembro, já no começo de fevereiro, ele começava a faculdade, e tinha o pagamento da faculdade, e não tinha dinheiro, e não tinha onde tirar. Como que vai ser, meu Deus? E ali no culto de vigília, e eu lembro que eu estava sentado, mais ou menos tipo assim, eu estava sentado assim, daí o irmão Beto chamou o pastor Daniel deu para dar uma saudação para a igreja de final de ano, e o pastor Daniel deu a saudação, trouxe a palavra ali, e depois o pastor Daniel foi e sentou, e daí o Beto glorificou a Deus, e aquela coisa maravilhosa, né? E daí o pastor Daniel bateu no irmão Beto e disse que precisava falar um negocinho para o pastor, para a igreja. E daí o Beto deu a oportunidade, e ele falou: irmãos, eu quero dizer um negócio para vocês. Deus me mandou falar agora isso aqui. Deus me tocou aqui, e disse assim: você que está aqui nesta noite, mostrou, ele só não mostrou que era eu, né? Só não mostrou assim que era eu. Mas você que está aqui preocupado nesta noite, você está atribulado por uma situação que você acha que você não vai dar jeito para essa situação, que não vai dar conta, Deus manda te dizer, Ele já resolveu o seu problema. Vá em paz, fique em paz, que Ele já resolveu este problema. Ele sabe qual é o problema. Aonde eu estava? Na casa de Deus. Por isso o salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque a casa de Deus é um dos melhores lugares para nós estarmos. Tinha os caminhão com todo parado bem em cima, e nós saímos fazendo tipo um arrastão, convidando as pessoas para ir no culto. Era para ir até no caminhão, tinha os bancos ali no caminhão, e depois, quando terminasse o culto, nós íamos levar o povo de volta ali no bairro. E cada um pegou um setor. Eram 3 caminhões, um caminhão do irmão Tonhão, um caminhão do irmão Nelson Fosqueira e um caminhão do tio João. E daí fomos lá fazer os evangelismos, rua por rua, casa por casa. Aí tinha uma casa, irmão, muito bonita, naquele tempo, acho que era 1997, uma casa muito bonita, um corcel, lembro que era um corcel ali estacionado, muito bem organizadinho ali. E daí nós passamos em todas as casas. E quando foi, eu era responsável naquele pedaço ali, eu olhei aquela casa e falei: aqui eu não vou convidar não, olha o estilo das pessoas, acho que eles vão querer estar em cima de um caminhão. Ô irmão Ariel, sabe que essas coisas alegram meu coração, de ver você sorrindo assim. Não tem coisa mais maravilhosa que você seguir uma liderança. Ainda que você seja mais velho do que o seu líder, do que o líder que está ali. Mas é maravilhoso você estar submisso à liderança. Escuta só, irmão. Aí chegamos lá, o pastor Daniel, oh, glória a Deus, graças a Deus, fez tudo, fizemos tudo. Daí eu falei, aliás, tudo, só aquela casa ali que eu não fiz, pastor Daniel, acho que não precisa. Daí o pastor Daniel olhou, não, irmão, mas é bom fazer, mas eu acho que não, pastor Daniel, eles não vão querer ir em cima de um caminhão, vai lá, irmão. Daí eu peguei e fui. Aí cheguei lá, irmãos, olha só, cheguei lá, bati palma, daí o rapaz veio, o senhor da casa veio, me atendeu. Daí eu convidei ele para ir no culto. Falou: oh, muito obrigado. Eu tinha falado hoje com a esposa que eu estava com tanta vontade de ir num culto, só precisava um convite. E pegou o corcel dele e foi no culto. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Este é o Deus que nós servimos, irmãos, que se manifesta nas pequenas e pequenas coisas. Na nossa cidade ali ganhou o prefeito José Luiz Daga. E ele era funcionário da prefeitura. Ele era funcionário da prefeitura e sempre teve desejo de ser o prefeito da cidade. E como a gente tem amizade com todo mundo, daí um dia eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele ganhou para prefeito de Águas Frias, onde eu trabalho. Daí eu fui entregar a carta. Quando eu fui entregar a carta lá na prefeitura, aí ele estava lá, daí eu falei, Daga, vem cá um pouquinho, vem cá. Aí chamei ele saiu para fora da prefeitura. Eu disse assim, homem do céu, tu acredita que eu sonhei que você ganhou para prefeito aqui em Águas Frias? Ele falou, eu? Eu falei, sim, vocês podem ligar lá para ele, perguntar, ele vai contar para vocês. Daí, inclusive está na internet, né? Daí ele deu, eu falei assim, falou, fica quieto, não comenta para ninguém, senão vai dar um burbulinho aqui e tal. Falei, sim, mas eu sonhei. Obrigado, seu Silva, obrigado. E daí ele concorreu e ganhou. Ele é o nosso prefeito. E a esposa dele, que é uma professora aposentada, ela chega no correio, seu Vicente, tudo bem, seu? Ela é muito educada. Então a gente vê que eles têm aquela honra com a gente. Meu colega de Campinas, lá de Valinhos, estava me ligando. Ele trabalha num posto de gasolina. E ele trabalhava em Campinas, mas ele mora em Valinhos. Daí nós estávamos conversando, nós se conhecemos há muito tempo. Daí, acho que foi uns 4 meses, nós estávamos conversando no telefone, ele ligando. E ali, naquele inteirinho de tempo dele, de intervalo, ele me ligou. E conversando. Daí ele falou, irmão, ele chamou de irmão. Irmão, eu vou desligar, irmão, porque o chefe já está me chamando, tá gritando aqui. Falou, com certeza, eu disse para ele, com certeza é um baita aumento de salário. Fala para ele aí que tá cortando a ligação para dar um aumento de salário. Aí no dia seguinte ele me ligou e disse, irmão, sabe qual foi a bênção? Daí eu disse, qual foi? Eu fui transferido para trabalhar em Valinhos, na minha cidade onde eu moro. E ficou contente e feliz. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E para isso esse Deus tem preparado para nós um caminho. Aleluia. Um caminho, como diz o profeta Isaías, né? Um caminho que nem os loucos, né? Nem os indoutos errarão este caminho. E em poucas palavras, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vamos ficar de pé. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir no livro de Jeremias, capítulo 21, verso 8. Livro do profeta Jeremias 21, verso 8. Louvado seja Deus, muito bom. Estava me sentindo tão bem pelos hinos cantados. E nós sabemos que o que traz a unção na igreja é a consagração, é a oração, é o jejum. O jejum, ele responde todas as nossas petições, que está na perfeita vontade de Deus. Se você não tem o costume do jejum, se você não tem o costume da oração, você começa a se deleitar por esse lado. Eu aprendi desde criança que o jejum é a força do crente, irmãos. Já contei para vocês que eu lembro quando eu sabia que meu pai estava em jejum. Ele levantava cedo e daí ele começava a andar no quintal, nós morávamos num sítio, daí ele subia lá em cima, voltava e ficava orando, orando a manhã inteira. E daí nós aprendemos que a força do jejum. Então você quer ter a sua igreja sempre ativa, quer ter a sua igreja sempre cheia de poder, sempre cheia da glória de Deus, quer ver esses músicos consagrados, porque o jejum, irmãos, às vezes de uma pessoa, louvado seja Deus, ela contagia toda a igreja. Porque a unção de Deus, irmãos, ela é como aquela fumaça que ela começa entrando por essa janela e ela vai se espalhando, e de repente está todo mundo envolvido por esta fumaça. Mas uma pessoa ungida,
uma pessoa consagrada no culto, uma pessoa consagrada no final de semana em favor do culto, em favor da pregação, em favor do pregador, ela contagia toda a igreja. Então quando você quer desejar ver a sua igreja movendo na presença de Deus, a sua igreja autêntica na presença de Deus, a sua igreja vibrando na presença de Deus, ore e jejue. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, muito bons hinos mesmo, muito bom. E este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. São João 14, verso 6, muito conhecido o versículo, mas é bom a gente ler, né? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. São João 14, 6. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus. É Jesus quem disse, irmãos. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua palavra, Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu desejei falar um pouquinho, acho que é 20 para as 9, né? Desejei falar um pouquinho sobre caminho. Hoje, quando nós pensamos sobre caminho, nós podemos pensar numa BR, né, numa rodovia, e todos nós sabemos o que é um caminho, e quantas surpresas, quantas coisas há no caminho. E caminho é um trilho, eu coloquei aqui, caminho é um trilho, uma vereda, um percurso a percorrer. Pensando sobre o caminho, nós imaginamos quantas coisas passam ali por um caminho. Passa o carro 2024, passa o 2010, passa o 93, passa o 67. Atravessa no caminho raposas, tatu, cachorro, pessoas, mendigos. E no caminho, na estrada, existe as placas, né? Existem as placas principalmente as placas de advertência, existe muito nos caminhos. Existem buracos nos caminhos, existe caronista no caminho, existe carros quebrados no caminho. Quando você vai no caminho, às vezes tarde da noite, ou no começo da noite, ou de manhã cedo, você passa ali, tem carros quebrados. Tem lugares, tem estradas que existem até carros abandonados, que queimaram, que bateram, que sofreram acidente, e ali pegou fogo, e ali ficou aquela carcaça. Ali também no caminho tem carros, na BR tem carros que muitas vezes está ali parado, e pessoas estão trocando o pneu. Mas agora, pensando nessas poucas palavras que eu falei sobre o caminho, você se situa, você se coloca, você no caminho de Deus para a vida eterna. É neste caminho, mas no caminho que Deus proveu para você para a vida eterna. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando Ele morreu ali, Ele proveu um caminho para nós. Não existia mais o caminho. Ou poderíamos dizer, o caminho estava rompido, a ponte estava quebrada, não tínhamos acesso. Ou diríamos assim, íamos até uma certa parte do caminho, e dali por diante não tinha mais como nós continuarmos. Vamos dizer assim, não havia um auxílio.
Vamos pensar assim, não havia alguém que nos motivasse, não havia alguém que nos desse uma força, porque tudo que foi feito, tudo que tinha sido feito, virou assim um costume, virou uma mania, virou assim uma tradição. Então não havia, vamos dizer assim, em outras palavras, não havia nem mesmo ânimo para a continuidade do caminho. Não havia mais caminho. Mas Jesus Cristo veio, como todos nós conhecemos, Ele veio por mim e veio por você, e Ele então restaurou o caminho para a continuidade da nossa caminhada. Jesus morreu, Jesus se entregou ali, Jesus derramou o seu sangue, Jesus deu a sua vida, e Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você e disse: venha, tudo está consumado, é só caminhar. Aleluia. Mas nós podemos ver, como eu estava dizendo para vocês, que neste caminho há muitas vezes pessoas ali trocando o pneu do carro. E aquela pessoa que está trocando o pneu do carro, o que ele está dizendo? Aplique o caminho, você indo para o céu, você indo nesta caminhada, tendo como seu alvo, a sua direção, o céu, a vida eterna, Jesus Cristo, uma vida eterna para sempre com Ele. E você tem que caminhar, você tem que seguir. Não tem como parar, não pode parar, o caminho já está feito para você. Amém. Aleluia, o caminho já está feito para você. E nesse caminho tem muitas vezes alguém ali trocando o pneu do seu carro. Ele trocando o pneu do seu carro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu quero continuar. Amém. Aleluias. Assim como nós muitas vezes precisamos trocar o pneu do nosso carro espiritual. Aleluia. Para quê? Para que nós possamos continuar na jornada. Mas, irmãos amados, neste caminho também, com todas essas coisas que eu disse para vocês, há também pousadas. Há pousadas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E muitas vezes nós cansamos no caminho, nós cansamos da caminhada, porque nós somos, a Bíblia diz que nós somos do pó, nós somos formados ao pó, ao ponto que Deus conhece a nossa estrutura, mas além da nossa estrutura, Deus conhece o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso desejo de sempre se aperfeiçoar com Ele. Aleluia. E há pousadas. Há pousadas porque às vezes você precisa dar uma parada, não parar no mundo, mas você precisa descansar, para que você, como diz o irmão Brana naquela mensagem, considerando os seus caminhos, você tem que parar na pousada, para que você possa refletir da sua caminhada, da sua jornada, das suas decisões, e fazer uma reflexão do seu caminho, das suas decisões, das coisas que você tem praticado ou deixado de praticar. Por isso há as pousadas para que você possa descansar. Há também no caminho posto de combustível. Aleluia. Há os postos de combustível, porque chega aquele momento que você fala: não dá mais. Se quiser continuar indo na igreja, vai. Eu não vou. Aí é o posto de combustível. Aí de repente, quando chega no sábado à tarde, um carro para lá na frente da sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Você já estava decidido que você não iria mais na igreja. Você já estava decidido que você ia abandonar, que assim não dá mais. Não é isso que eu pensei, não é isso que eu quero. Mas há o posto de combustível, e de repente um carro buzina ali na frente da sua casa, e você olha e diz: é o pastor. Entra, pastor. Aí o pastor chega ali e coloca gasolina no tanque. E quando chega a noite, você está no culto louvando a Deus.
Aleluia. É a nossa caminhada, irmão. Eu quero que você aplique este caminho. Pense na BR, pense na rodovia e aplique este caminho na sua vida do dia a dia. Louvado seja Deus. Há também, irmãos, há também borracharia nessa BR, nesse caminho que estamos caminhando, há borracharia. E quantas vezes o seu pneu espiritual murchou e você já está mancando, você acha que não dá mais, a costela, a espinha está doendo, mas de repente, você mesmo daquele jeito, você vem toda dolorida, todo dolorido, todo machucado, e a palavra de Deus aqui é pregado, louvado seja Deus. A palavra é pregada com unção, a palavra é pregada com autoridade, a palavra é pregada com autenticidade, a palavra é pregada com santificação, a palavra é pregada com virtude de cura, a palavra é pregada com virtude de ânimo, e você sai feliz e contente. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena manter-se num caminho. Há um caminho, e que caminho é esse, irmão Brana? Este é o caminho provido por Deus para cada um de nós. Aleluias, 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 glória a Deus por este caminho que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Mas o que Deus quer de nós, o que Ele está esperando de cada um de nós nesta caminhada, Ele está esperando a nossa perseverança. Ele está esperando aquele âmago da sua alma, que quando você vem no culto, e depois que você vai embora, porque irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. O culto, a pregação, ela começa a fazer o efeito para você, a partir do momento que você sai dessa porta para fora. Aí é que a pregação da palavra, a exposição da palavra começa a fazer o efeito para você. Porque enquanto você está aqui, eu digo, Jesus é bom, e você diz, glória a Deus. Então diga glória a Deus, porque Jesus é bom. Mas quando você sai ali na rua, o cara ultrapassa você de uma maneira, te corta ali no sinaleiro, te corta no cruzamento e ainda dá um buzinão dizendo, barbeiro, sendo que ele é o barbeiro, e daí você diz glória a Deus. Então o culto, meus irmãos, ele começa para nós, ele começa para você, a partir do momento que você sai daqui do tabernáculo. É ali fora, quando você sai, que você diz, meu Deus, que pregação, meu amor. Você dizendo para sua esposa, ou a sua esposa dizendo para você. Nós precisamos aplicar isso em casa. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Aí o âmago da pregação começa a mover o seu coração, começa a mover a sua alma, e você diz, Senhor, lá no seu pensamento, você diz, Senhor, eu não sou o que eu deveria ser, meu Senhor, mas a partir de hoje, Senhor, eu faço um propósito contigo, eu quero caminhar, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. E você chega em casa e você já não vai, por exemplo, chegar com radicalismo para o seu filho. Talvez o seu filho nem foi no culto, mas você vai chegar ali no quarto dele e vai dizer, filho, nós tivemos um culto esta noite, o pastor Davi pregou assim, assim, confirmando aquilo que o irmão Ariel pregou no culto passado. E falou assim, assim, assim. E o pai, ele quer a bênção de Deus para a sua vida, filho. Eu não estou dizendo que você tem que ir para a igreja, filho, mas muitas coisas aqui em casa eu quero que seja eliminado, filho. Eu não quero mais isso. Vamos entrar num acordo para ver como que nós vamos fazer isso. Mas Deus quer abençoar a nossa casa. Aleluia. Deus quer abençoar a nossa casa, meu filho, minha filha, mas depende de você, porque a palavra falou hoje, e isso está movendo o meu coração.
Irmão, aquele poder, aquela unção tão grande que está dentro de você, vai penetrar no seu filho, e ele vai balançar a cabeça e vai dizer: tá bom, pai, eu te entendo. Tá bom, mãe, eu te entendo. Este é o efeito de andar por este caminho que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É tão bom, irmão, servir a Deus. Eu falei na última sexta-feira, ali em Chapecó, falando com jovens, e foi uma grande verdade, pastor Darcy, pastor Davi. Eu fui em Santa Maria há muitos anos atrás, e ali Deus me selou com o Espírito Santo. Deus me selou de uma forma tão tremenda, irmãos, tão tremenda. E eu voltei para casa regozijando. E eu lembro que depois daquilo o inimigo se levantou. Porque o inimigo se levanta contra você depois de um culto abençoado, depois de uma decisão, depois de uma unção envolvida, que envolve seu coração, sua alma. Aí ele vem, na hora do momento ele fica ali escondidinho, ele fica ali de espreita. Lembra quando eles foram prender Jesus? Eles estavam fazendo tudo complô para prender Jesus. Mas dali alguém ali disse assim: olha, agora não, porque agora é festa. Lembra dessa parte na Bíblia? Agora não, porque agora é festa. Deixa para depois da festa. Deixa para depois do poder. Deixa para depois do glória. Deixa para depois do amém. Deixa para depois do aleluia. Daí nós pega ele. É assim que o diabo usa. É verdade ou não é? É assim. Mas nós temos um Deus que nos dirige. Nós temos um Deus que nos guarda. Aleluias! E a luta veio. Mas o poder era tão grande, irmãos, tão grande. Aleluia! Que quando nós estávamos vindo de Santa Maria para Chapecó, o irmão Simon, marido da Sandra, eu estava de carona com ele. Ele perguntou: mas me conte o que aconteceu com você, homem. Ele dizendo para mim que ele estava na reunião: me conte o que aconteceu com você, homem. E eu tentei contar, mas o carro era pequeno, não tinha como contar, irmão Ariel. Não tinha, porque a presença de Deus começou a me mover ali dentro do carro. Esse é o Deus que dá o regozijo para a nossa alma. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Louvado seja Deus! Glória a Deus. Depois eu fui para Jundiaí, São Paulo, ali na igreja do pastor Zé Alberto. E daí o pastor Zé Alberto já estava sabendo, porque as coisas de Deus correm, as coisas de Deus voam. Que a gente não tinha celular, não tinha essas coisas, mas a gente ligava e contava: ô irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo, foi tão maravilhoso. E lá no telefone você já começava a regozijar. Aleluia! Glória a Deus, eu não estou conseguindo falar, é a presença de Deus. E daí nós chegamos ali na igreja do pastor Zé Alberto, em Jundiaí, num culto de quinta-feira, num culto de domingo de Santa Ceia. E o pastor Zé Alberto disse assim, eu congreguei com ele. Aí ele disse: vamos chamar o irmão Vicentinho, ele vai dar uma saudação para a igreja, ele vai contar a experiência que ele teve ali em Santa Maria. E daí eu tomei o púlpito e comecei a contar, irmãos. Eu lembro, como que é seu nome mesmo? Sabe? O menininho do seu tamanho começou a glorificar a Deus, e toda a igreja entrou na presença de Deus. Esse é o Deus maravilhoso que inunda nossos corações com a presença dele, irmãos. Mas como eu estava dizendo ali sobre Jesus, deixa para aprender ele depois da festa. Depois da festa veio a luta. E a luta foi tão grande, pastor Davi, que eu achei que eu ia ceder. Eu não achei que eu ia suportar. Mas em meio a toda aquela luta, era luta e glória, luta e glória, luta e glória, mas a luta estava maior. Aí num domingo o pastor Febrônio me chamou para pregar. Por isso, irmão, a palavra tem poder. Nossas palavras têm poder. Pastor Febrônio me chamou para pregar. E foi até de surpresa.
E eu preguei. E eu lembro que a mensagem que eu preguei era baseada ali no livro de Samuel, quando Deus falou com Samuel. E eu pregando, Deus ainda fala, e o poder de Deus foi tão grande. Por isso que a igreja tem que glorificar Deus, a igreja tem que dar aleluia, a igreja tem que estar no poder, porque isso atinge um ao outro. E aquela glória de Deus era tão grande que não havia tribulação, não havia luta. E eu disse assim, pastor Davi: ó Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus, Senhor, não me deixe eu perder esta alegria do teu Espírito, cubra-me com teu sangue, Senhor. Aleluia, nunca mais aquela luta veio. Nunca mais, daquela maneira, aquela luta, aquele problema, aquela luta foi-se embora, irmão. Poder da palavra, poder do âmago da sua alma. É do fundo do âmago da sua alma que você tem que pedir, que você tem que suplicar, que você tem que vibrar diante de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 10, verso 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Deus faz o caminho, irmãos. Por que para o fulano deu certo e para mim não deu certo? Por que aquele emprego fulano foi tão bem e para mim não deu? Por que eu fiz esse plano e para mim não deu? Amanhã eu quero contar um testemunho para os jovens. Eu creio que isso foi em 1982. E eu já era crente, eu nasci num lar cristão. Mas a gente tem os deslizes. E daí eu comecei a gostar de uma passageira. De uma passageira minha. Passageira de ônibus. E começamos a se conversar. E daí no sábado, aí ela disse assim: está de folga sábado? Sim, sábado eu estou de folga. Falou: então sábado nós vamos se encontrar, nós vamos no cinema. Então vamos no cinema. Daí, irmãos, eu morava em Indaiatuba. Eu acho que eu já morava em Indaiatuba. E daí, quando deu mais ou menos o horário que nós tínhamos marcado, para nós se encontrar, e daí eu liguei na casa dela. Nunca vou esquecer. Quantos lembram do orelhão e as fichinhas de orelhão? Alguns lembram, né? Aí, se chegava no orelhão e às vezes tinha 3, 4 pessoas no orelhão. Quem teve experiência sabe, né? 3, 4 pessoas. Daí você ficava meio assim longe, né? Para não escutar o que a pessoa estava falando. Você ficava ali parado esperando. E daí, nisso, um moço ligou. E era longe. O moço ligou e começou a conversar. E disse assim, aí começou a conversar, tá, então tá bom. Então eu vou passar aí, daí eu vou te pegar então. Tá. É Sul de Menuce, 644, né? Sul de Menuce, 600. Aí eu já fiquei esperto também, né? Mas só que ela tinha uma irmã, né? Ela tinha uma irmã também. Sul de Menuce, 644. E eu lá atrás, né? Aleluia, Deus seja louvado por tudo. Pode dar glória a Deus. Mais forte. Daí chegou minha vez. Silvana, eu. Ai, não vai dar certo hoje. Fica com outro sábado? Falei, pode ser, sem problema, até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmão, me deu uma vergonha de mim. Uma vergonha, eu como crente atrás de menina do mundo. Que vergonha, que tapa na cara. Mas isso é a bondade de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É a polícia rodoviária que parou eu e jogou uma multa em mim. É a polícia rodoviária do caminho. É a polícia rodoviária do caminho do Senhor que parou e me multou. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Aí não deu certo. Não deu certo com a Silvana, vamos partir para outra, né? Aí vai o Vicentinho atrás de uma irmã da Santa Rosa.
Conhece a igreja da Santa Rosa? Nós somos da igreja apostólica. Daí, não, eu só caso com você se você for na minha igreja. Não, eu só caso com você se você for na minha igreja. Porque a Santa Rosa era uma igreja bem santa. Aí tá, então sábado eu vou na sua igreja. Sábado eu vou na sua igreja. Aí quando chegou no sábado eu tive um sonho. Eu sonhei que eu cheguei numa porta, num lugar lá, e um homem brabo, feio, me cercou assim e perguntou: quem é você? Daí eu falei assim: eu sou amigo da Neuza. Aí ele me olhou dos pés à cabeça e disse: você nunca veio aqui nessa igreja? Eu falei: não, nunca vim nessa igreja. Tô entra. Mas brabo. Aí eu levantei assim, atribulado. Mas o que aconteceu? Eu dei a palavra que eu ia, eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, que era no Jardim Santa Mônica, em Campinas, do jeitinho que eu sonhei, aconteceu. Daí ele mandou eu entrar, daí eu entrei, aquele negócio de santo estava rosa e tal. Falei: Deus, o livro é a última, Deus me perdoe. E saí de lá e estou aqui para a glória de Deus. Irmãos, este é o Deus que nós servimos. Ele não deixa você cair. Ele não deixa você se ferir. Ele não deixa marca em você. Deus cuida de cada um de nós, irmãos. Desde que você pôs o propósito de estar no caminho que Ele traçou, na hora exata, Deus guarda você. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E daí em diante, graças a Deus, a gente foi firmando, e eu fui buscando o batismo com o Espírito Santo, e pela graça e misericórdia do Senhor, estou aqui junto com vocês. Aleluia, glória a Deus. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho a todos os pecadores. Não tem como errar, pastor Davi. Não tem como errar o destino é Jesus Cristo, salvação, vida eterna. Meditarei, Senhor, nos teus preceitos e terei respeito ao teu caminho. Olha que palavra. Meditarei, Senhor, nos teus preceitos. Meditarei na tua palavra. Viverei a tua mensagem, Senhor, e terei respeito aos teus caminhos. Por isso que eu disse, meus menininhos, nunca tire esse nome de Jesus da sua vida. Mantenha com carinho esse nome na vida de vocês. Aleluia. E cada um de nós também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Nesta noite, cada um de nós, para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento espiritual, vamos considerar nossos caminhos, vamos considerar nossas decisões, vamos considerar nossas palavras. Eu sempre falo, eu gosto de dar esse testemunho, que eu nunca sou de comentar assuntos de igreja e de culto. Irmãos, eu nunca sou de comentar no carro, perto dos meus filhos, desde quando eles eram pequenos, eu e a Marta voltando para Nova Erechim, de coisas que não gostei, eu acho que é assim, eu acho que não é. Não, de maneira nenhuma. Sempre que nós tínhamos que conversar alguma coisa, era nós lá no quarto. Nossos filhos, eu tenho um casal de filhos, vocês podem conhecer eles, mas assim, a maneira como nós criamos os nossos filhos. Nós moramos longe da igreja, nosso filho foi criado ali na nossa vila, na nossa cidade, tem uns colegas ali, saíam, iam nas festas de 15 anos. Foi assim que nossos filhos foram criados, mas eles nunca arredaram pé do preceitos do Senhor, porque a mãe dizia, o Thales, quando ele tinha uma idade, 17, 18 anos, ele saía com os amigos, a mãe chegava e dizia: Thaleson, a mãe só quer que você saiba uma coisa, eu sei que você vai sair com seus amigos, lá tem cervejinha, lá tem isso, mas lembra, nós somos os representantes de Cristo aqui em Nova Erechim. O que você fazer de errado vai refletir no pai e na mãe. E você sabe o tanto que o pai é considerado aqui na cidade.
teve algumas tragédias na nossa cidade, mortes de estudantes em viagens. O senhor sabe, né, da Tayane. Não vou entrar em detalhes, mas quando foi para a escola voltar ao normal, eles foram lá nos Correios me chamar para que eu fosse dar uma palestra de ânimo para a escola. No Dia dos Pais, eu fui chamado para dar palestra para os pais, sobre uma vida vivida de família, porque o respeito, irmãos, mas o respeito começava aonde? Dentro da nossa casa. Então vamos considerar os nossos caminhos. Vamos considerar nossas palavras, vamos considerar nossas atitudes, diz o nosso profeta, considerando os nossos caminhos, porque há um caminho sublime para mim e para você, aleluia. Não vamos desprezar, irmão, mas vamos considerar o que eu errei aqui até agora, aonde eu tenho falhado, porque todos os dias nós falhamos. Cheguei um dia desse diante de Deus e disse: Senhor, eu não sei que hora que o Senhor vai me tirar, tem tantas pessoas morrendo de infarto, pode ser que seja eu o próximo, mas eu gostaria, Senhor, de pedir perdão de todos os meus pecados, desde os meus 7 anos, as coisas erradas que eu fiz em casa, contra meu pai, contra minha mãe, nos meus empregos, na minha vida. Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, considerando os nossos caminhos. Porque Deus vai nos receber, irmão, segundo os nossos corações arrependidos, o nosso coração amoroso, o nosso coração de amor de um para com o outro. É assim que Deus vai nos receber. Não é só vir na igreja, mas é ter aquele desejo de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Então nesta noite, vamos considerar os nossos caminhos. Nada está perdido. Tem borracharia, tem posto de combustível, tem pousada, tem a árvore para você descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Tem tudo nessa estrada. Tem até o policial rodoviário para jogar uma multa em cima de você. Tem, aceite. Aceite a advertência, aceite a correção. Aceite, é Deus no assunto, é Deus neste caminho. Vamos considerar os nossos caminhos e nos aperfeiçoar diante de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te mantenha neste caminho, aleluia, glória a Deus. Que possamos, nas muitas vezes, quando nós nos encontrarmos, nós temos este âmago na nossa alma, dizer glória a Deus, aleluia. Louvado seja a ti, Senhor. Quando alguém chega na sua casa, um cristão, e aí, irmão, como que tá? Você não vai falar, irmão, tá daquele jeito mesmo. Irmão já sabe como que é, né, irmão? É aquele jeito. Não, irmão, glória a Deus. A luta é grande, mas Jesus nos dá vitória. Aleluias! Glória a Deus. A luta é grande, mas Jesus nos dá vitória. Os apóstolos passaram pior. Os apóstolos enfrentaram lutas e dificuldades. Paulo enfrentou, Pedro enfrentou. Os homens de Deus todos enfrentaram. Então a luta é grande, pastor Davi, mas Jesus me dá vitória. Jesus nos dá vitória. Jesus te dá vitória. Aleluia. Receba a sua vitória nessa noite. Receba a sua cura nesta noite. Receba a sua libertação nesta noite. Receba a conversão dos seus filhos nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Você tem que crer. Nós estamos vivendo no tempo do improvável. Mas é o improvável para o homem, mas é provável para Deus. A bênção para você. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.